Uma das coisas que vem incomodando muito as famílias e com efeitos muitas vezes sem tamanho, sem condições de a gente medir é a questão das drogas hoje no nosso dia a dia. Eu lembro que há muitos anos atrás, uma pessoa para se tornar um dependente, ele precisava usar por muitas vezes. Eu lembro disso quando criança. Até tinha um caso interessante de um amigo meu, de que o traficante sacaneou ele durante 1 ano, porque ele queria mesmo era fumar maconha, e o traficante dava para ele estrume de cavalo, e ele fumava aquilo, ficava doidão, tal. O dia que ele soube, o dia que o traficante falou para ele o que é que ele estava fumando, ele queria matar o traficante, né? Porque ele queria mesmo fumar a maconha da boa e etc, né? E aí depois ele experimentou a tal da maconha da boa mesmo, segundo ele, né? E aí, na primeira vez que ele realmente tomou a tal da maconha da boa, ele quase morreu e nunca mais botou um negócio na boca, né? Isso era um colega amigo meu de infância, menino. Essa é uma história de menino. Já tem alguns anos que isso aconteceu. Só que hoje não dá para acontecer mais isso. Isso não acontece mais. Hoje existem algumas substâncias, né, que quando o indivíduo toma contato com elas, elas estão se potencializando, algumas o efeito da dependência já é imediata, né? Mas o objetivo dessa conversa é orientar o pai. Orientar você, pai, mãe, como agir quando você desconfiar ou você constatar que seu filho é um usuário de drogas ou já chegou até no nível da dependência, né? Primeiro fato, a família ainda é a maior potência para se resolver. A família ainda possui as maiores e as melhores ferramentas para poder tirar seu filho da necessidade e tal. Às vezes é necessário, às vezes se faz necessário internações, às vezes se faz necessário medicação, sempre se faz necessário processos terapêuticos, né? Mas eu percebo hoje, eu sou voluntário de 2 clínicas de recuperação de dependentes químicos, uma masculina e outra feminina, e eu tenho observado de que a família, ela não está preparada para esse processo. A família, ela sempre acha que o filho não está tão dependente assim, ou que não está tão envolvido assim. Tem algumas algumas famílias que se recusam a aceitar o fato de seu filho ou sua filha ser um usuário de droga, né? Às vezes já passou do grau de usuário, já está na dependência, já está subtraindo coisas de casa, já não tem como bancar o vício, né? Já assaltando a carteira dos irmãos, do pai e da mãe, né? Eu falo que já vendeu a parte de cima da geladeira, o freezer já foi, né? A geladeira tá lá e ainda a mãe acha que entraram na casa, levaram, ela ainda não aceita, né? Parece que tem uma venda, né, de que ainda não percebeu que seu filho está precisando de ajuda, que ele está doente e que ele precisa de ajuda. Então, quando eu falo que a família, ela possui as maiores ferramentas para que isso aconteça, as maiores ferramentas, é porque o amor, o carinho, o afeto, a dedicação, elas começam por aí já o processo de transformação. E auxilia o acolhimento, né? O acolhimento. Um dependente químico de crack, uma criança dependente em tecnologia, o indivíduo dependente do álcool, ou o indivíduo dependente do trabalho, a lesão cerebral é a mesma. Só que com categorias diferentes, né? A gente observa de que alguém, se você tem na sua família alguém dependente do álcool, um alcoólatra, ele é doente. É hereditário, porque o avô... temos até provas científicas disso. Não vai dar pra gente aprofundar do ponto de vista científico em cada uma dessas categorias. Mas meu objetivo agora é te ajudar como você agir, né? Então ele é doente e é hereditário, né? Por causa da bebida.
No caso do trabalho, ele é um trabalhador. Ele trabalha 24 horas, ignora a família, ignora todo mundo, vira a noite trabalhando, esquece da hora, né? Ele depende daquilo, não tem sábado, não tem domingo, ele abandona a família, ele larga... Ele é um trabalhador. Agora, o dependente em crack, o dependente da cocaína, é vagabundo, não é? Tá? Ele é doente tão quanto. E ele precisa o quê? De tratamento. Como também precisa de tratamento o alcoólatra. Como também precisa de tratamento o workaholic. Como também precisa de tratamento o dependente de tecnologia. No Brasil ainda é pouco comum essa questão da dependência da tecnologia, né? do dependente em tecnologia, mas nós já temos agora em algumas clínicas especializadas, e nós já temos já um andar no Hospital das Clínicas especializado para trabalhar com esse tipo de dependência. Que muitas vezes precisa, sim, de medicamento, precisa de terapias complexas e também precisa, em alguma maioria dos casos, de internação, né? E isso acontece com certa frequência. Agora, meu primeiro conselho para você, mãe, até agora a gente está aqui elucidando a situação. Meu primeiro conselho: se o seu filho precisar, se o seu marido precisar, se o teu pai precisar, se a tua mãe precisar, se você precisar de internação interna, é um pouco pesado o que eu vou dizer agora, porque se você não internar, você vai enterrar. Eu falo isso para os meus pacientes com muita frequência. O meu pai bebeu a vida inteira. Eu falei, interna teu pai, vamos internar teu pai. Deus me livre, ele excomunga a gente. Então eu sou obrigado a alertá-lo, olha, se você não vai internar teu pai, você vai enterrá-lo bem antes do que você imagina, né? E é fato, a gente vê isso no dia a dia. Então, primeiro fato, interne teu filho. Agora, que internação é essa? Eu vejo mãe, às vezes, chegando para mim e falar, então ele ficou internado 3 vezes. Já está na 5ª internação. Eu pergunto o tempo dessa internação. Ficou 7 dias. Ficou 40 dias. Ficou 2 meses internado. Agora aqui é um palpite meu, mas baseado nas minhas experiências e as minhas andanças e também acompanhando alguns pacientes meus. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca vi resultado de pessoas que tiveram menos de que 9 meses de internação, resultados interessantes. Mas já vi pessoas, olhem que interessante, tá? Já vi pessoas, elas serem usuárias, dependerem, criar um padrão modal cerebral e falar que eu não vou usar mais a droga e não usar nunca mais. Também já vi isso. É possível? É. Mas será que teu filho está preparado para fazer isso? Será que seu filho tem realmente essa força de vontade suficiente para chegar e falar, olha, eu a partir de amanhã prometo, mamãe, eu não vou usar mais? E porque ele prometeu para você, ele não vai usar mais? Será que o estágio que ele chegou acontece? De cada 1000 casos, tô chutando esse número, tá bom? Mas a distância é essa, de cada 1000 casos, 1 consegue. Então, seu filho precisa do quê? De internação. Agora, se ele falou pra você, não vou usar nunca mais, e no dia seguinte ele usou, daqui a 2 dias ele usou, pronto. Essa tese já não funciona pra ele. Não se iluda. Não adianta esperar que um dia ele fale pra você. Vai ficar cada vez pior, vai ficar cada vez mais difícil. Ou antes a gente falava assim, qual é a idade que eu devo dar orientação a respeito de drogas para meus filhos? Tá? A partir do que teu filho começar a saber do que se trata. Hoje as crianças estão muito cedo sabendo do que se trata. No momento que ela toma conhecimento do que é, você já precisa chegar e orientar. Né? Independente, ela é muito nova para isso, mas ela já sabe. Ela tem acesso a isso nas mídias sociais, nas redes sociais. Ela tem amigos, ela observa no seu dia a dia, já sabe o que se trata. Às vezes sua criança, seu filho, já perdeu a inocência, pai, há muito tempo. No nosso tempo, né, quem é aqui da minha idade, quem está na minha faixa aqui, a gente esperava até 15 anos para poder realmente sair o nível... Hoje não. Hoje uma criança com 7, 8 anos já sabe das coisas. No momento que ela sabe, ela já precisa ter essas respostas no seu dia a dia. Então, precisou internar tua vida interna, mas não é você que vai falar. Busque ajuda. Agora, eu vou fazer uma outra observação que eu vou radicalizar um pouquinho nessa observação.
vou fazer uma observação. Normalmente, quando a gente interna um parente nosso, o ideal seria a família se internar também. Porque eu vou falar uma coisa para você. Quando na família a gente tem um dependente de qualquer nível, o químico, ou da tecnologia, ou do álcool, né? Ou do trabalho, esse é o primeiro indício que sua família está doente, que a tua família precisa de ajuda. Então, normalmente, quando a gente interna, eu sempre oriento isso às famílias dos meus pacientes. Internou, né? Então é necessário que os pais, a família, comecem a participar dos grupos de apoio, para poder o quê? Para poder saber como agir, para poder também curar e entender algumas coisas, para que possa ser muito útil na sequência do processo de recuperação. Eu estou aqui falando para pais, mas eu quero só fazer um comentário de como eu falo para o dependente. Hoje ele vai para a clínica, ele vai para uma clínica, ele busca o tratamento, ele fica um tempo, ele tem lá as abstinências e tal, mas ele sempre será um dependente. Porém, é um termo que se usa. Ele vai estar limpo há tantos dias, tantas horas. Tem paciente que chega para mim às vezes e fala, olha, eu assisti uma palestra sua há muitos anos e tomei atitudes, busquei uma clínica e eu já estou há 2 anos, 27 dias e tantas horas. Ele marca a hora de quanto tempo que ele está limpo. Isso quer dizer, sem utilizar a substância. Mas ele tem a consciência de que ele não pode dar o primeiro passo, porque se ele der o primeiro passo e usar novamente, ele volta tudo e desencadeia todo um processo de dependência novamente. Então, a família precisa estar por perto. E como a família age? Como a família deve agir? Com carinho, com atenção, com firmezas, saber dizer não. Quem é que manda na tua casa? Às vezes o dependente é o pai é o pai da família, né? Mas ele precisa estar atento, todos precisam estar em volta dele para poder auxiliá-lo nesse processo. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. É trabalhoso, é dolorido, nem sempre a primeira estratégia dá certa, sabe? Nem sempre. Agora, uma outra característica que os dependentes possuem, né, é de que eles têm um argumento forte. Eles são hábeis na comunicação, sabe? Uma vez um homem perguntou, escuta, meu filho ele pode ser tudo menos ladrão. Eu vou falar uma coisa para você. Enquanto seu filho estiver tendo como manter a droga, ele não vai pegar de ninguém. Mas uma coisa eu posso falar para você. Na hora que seu filho, sabe, precisar da droga, ele não tiver o dinheiro, ele vai assaltar quem estiver na frente dele. Pense nisso. Nós vamos falar isso de outras formas, em outras abordagens. Esse é apenas um insight para trabalhar a questão drogas, como salvar o teu filho. Essas abordagens que eu toquei, elas não estão aqui para poder te assustar, mas sim dizer de que a família precisa procurar ajuda, e nós temos hoje N formatos, N instituições que podem te ajudar. Públicas, particulares, de todos os níveis. Desenvolver pessoas foi a minha missão ao criar o projeto Paternidade Responsável. E ser um instrumento de comunicação por meio de palestras, livros, cursos e artigos publicados. E assim auxiliar o ser humano a traçar, rever e validar seus objetivos para uma conquista de uma vida melhor no campo pessoal, profissional e em seus relacionamentos. Vai dar certo. Acredite.